Olá, estudante. Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa disciplina de computação em nuvem. Eu sou o professor Adilson Oliveira Cruz e vou conduzir vocês nessa trilha de conhecimento. Hoje vamos aprofundar nossa compreensão sobre os modelos de negócio em computação em nuvem e os diferentes tipos de nuvem que existem. Vamos entender como essas estruturas influenciam empresas e usuários e onde podemos encontrar exemplos reais dessa tecnologia em nosso cotidiano. Vamos lá? Hoje iremos falar sobre essa introdução ao tema. Vamos falar primeiro de modelos de negócio na computação em nuvem. Depois, vamos falar da diferença entre nuvem pública, privada, híbrida e comunitária. E também, para finalizar, os impactos no mercado e nos serviços que utilizamos diariamente. Como funcionam esses modelos de negócio? Os modelos de negócio na computação em nuvem são variados e adaptáveis a diferentes necessidades. O mais comum é o Pay as you go, onde pagamos apenas pelo que consumimos. Por exemplo, se você armazena 100 GB em um serviço de drive de armazenamento virtual, pagará apenas pelo espaço utilizado. Já o modelo de assinatura, como o da Microsoft 365, permite acesso a um pacote de serviços por um preço fixo. Outra estratégia bem interessante e comum é o modelo freemium, que é uma mistura de free, que é grátis, com mium, que é premium. Então você teria as opções grátis e premium, que é o quê? Por exemplo, o Spotify. Ele oferece uma versão gratuita com limitações e uma versão premium paga. Então, o Pay as you go, você paga pelo consumo, a cobrança é baseada no consumo real, a assinatura, não importa se é mensal ou anual, é de acordo com o uso de serviços por um preço fixo, e o freemium ele tem um acesso gratuito, porém limitado, com a opção de upgrade pago. Acho que nós estamos bem acostumados com esse acesso freemium, e conforme a gente vai se acostumando e vendo as vantagens de determinados serviços na nuvem, a gente costuma assinar ou premium, ou até algumas assinaturas mensais ou anuais, ou dependendo do tipo de serviço, pelo Pay as you go. Mas quais são os tipos de nuvem? Os tipos de nuvem definem como é que essa infraestrutura é utilizada e compartilhada. A nuvem pública, como o AWS e o Google Cloud, é amplamente usada por diversas empresas e indivíduos. Ela tem uma infraestrutura compartilhada gerenciada por provedores. Já a nuvem privada é restrita a uma organização específica, como ocorre em bancos e grandes corporações que precisam de maior segurança. Então, na nuvem privada, você tem esse uso exclusivo de uma organização com maior controle. Por quê? Porque se você está lidando com dados muito sensíveis, você tem que ter um nível de confiança tão grande que você não pode terceirizar esse acesso para outras organizações. Compreendem, né? Já na nuvem híbrida, ela combina ambos esses modelos, permitindo uma flexibilidade para as cargas de trabalho. Ela combina a nuvem pública e a privada para maior flexibilidade. Então, na nuvem pública, ela tem essa infraestrutura compartilhada, mas ela também tem uma parte da infraestrutura exclusiva, do mesmo jeito que a nuvem privada possui. Já, por fim, a nuvem comunitária é utilizada por grupos com interesses comuns, como instituições governamentais, por exemplo, compartilhando dados de pesquisa. Isso é muito comum nas áreas de pesquisa acadêmica, onde são compartilhadas essas infraestruturas. Um exemplo aqui no Brasil é a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Eles têm, por exemplo, um serviço de nuvem para reuniões virtuais. Por acaso, é o que eu utilizo nas minhas aulas. Então, quando vocês tiverem as aulas síncronas, vocês vão ver que o link está dentro da RNP. E eu tenho uma sala específica lá dentro. Mas onde a computação em nuvem é aplicada? A computação em nuvem está cada vez mais aplicada. Há 10 anos atrás, ela estava acelerando, mas ela não estava tão aplicada como é hoje. O que tudo indica, essa aplicação vai ficar cada vez maior, esse nível de utilização. Né? A computação em nuvem está presente em diversos setores. Empresas de tecnologia utilizam servidores na nuvem para hospedar sites e sistemas. Na educação, como eu já disse, tem diversos tipos de plataforma. Entretenimento, a gente está acostumado com Netflix, Prime e outros sistemas desses de streaming de vídeo, mas também tem os jogos online. E na saúde,
Só quem trabalha mais na área da saúde tem mais acesso a esse tipo de sistema, por exemplo, de prontuário, que contém os dados do paciente. Mas o governo brasileiro já tem aplicativos que rodam na nuvem. Você coloca os seus dados, por exemplo, para controlar a sua carteirinha de vacinação. Até anos atrás, a carteirinha de vacinação ela era um pedacinho de papel onde você carimbava esses dados, mas poderia acontecer, por exemplo, você perder aquelas informações e não saber qual era as vacinas que você já tomou. Agora fica tudo na nuvem. Esses são apenas alguns exemplos dessa ampla utilização. E como os modelos de nuvem influenciam os negócios? Diferentes modelos de nuvem impactam profundamente o mercado. Por exemplo, pequenas startups, pequenas empresas podem competir com grandes corporações ao utilizar a nuvem pública, eliminando os custos com a infraestrutura física. Uma empresa pequena, uma startup pequena, ela não tem condições de começar com uma infraestrutura grande. E também, se ela tivesse uma estrutura um pouquinho maior, ela teria problema de, conforme ela fosse crescendo, ela fosse migrando, né? Com a nuvem, esse problema se resolve. Por quê? Você contrata o serviço de nuvem e vai pagando conforme a sua utilização. Além disso, empresas podem reduzir gastos ajustando o uso de recursos conforme a necessidade. E por fim, essas empresas elas também podem, por exemplo, diminuir esses gastos até mesmo com o pessoal. Então lembra que tem aquela infraestrutura como serviço? Para todo item de infraestrutura vai ter que ter alguém de suporte, correto? Se você tiver dezenas de servidores, você vai ter que ter vários analistas de suporte para isso. Se você terceirizar isso para a nuvem, às vezes você consegue diminuir bastante a quantidade de pessoas, enquanto você paga para algum terceiro realizar isso. Além disso, a agilidade na criação de novos serviços também aumentou, permitindo que inovações cheguem ao mercado rapidamente. Recapitulando, o que aprendemos hoje? Hoje conhecemos os modelos de negócio da computação em nuvem e os diferentes tipos de nuvem utilizados no mercado. Vimos exemplos reais e entendemos seu impacto nos negócios. A nuvem não é apenas o futuro, ela já é o presente. Domine esses conhecimentos e expanda suas oportunidades. O futuro da tecnologia passa pela nuvem e dominar esse conhecimento abrirá portas em sua carreira. Nos vemos na próxima aula.